E aí, já se inscreveu? Não? Então inscreva-se e receba uma notificação a cada novo vídeo. Deus abençoe! Atos 14, versículo 8. Sabe aquela frase que, se eu perguntar a você assim, você tem feito tudo que você sabe que é bom para você? Muita gente vai dizer assim, eu tenho feito muita coisa, mas eu sei que eu deveria fazer isso, eu deveria fazer aquilo, eu deveria fazer aquilo outro, eu deveria estar fazendo mais isso, eu deveria estar fazendo mais aquilo, eu deveria estar orando mais, eu deveria estar meditando mais, eu deveria estar mais na igreja, eu deveria estar alimentando mais a minha fé, eu deveria, faça desse deveria um dever. Faça do deveria um dever. Faça, que a partir desse momento, eu diria a você o seguinte, nós fizemos isso, é feito conosco porque nós só temos uma vida e nós não podemos deixar passar essa vida e cada oportunidade. Essa semana, eu disse isso a semana passada, porque nós fizemos a semana passada e fizemos novamente essa semana. Nós pegamos a mensagem do final do ano passado, a palavra profética. Porque a palavra profética, ela pode vir. Se você não tomar posse dela, se aquilo não entrar dentro de você, do teu espírito, nada acontece, nada muda. Então, tem pessoas que acabam vivendo um dia após o outro, como se contasse simplesmente com a sorte, a vida está ao acaso. Palavra de ontem, quem não sabe para onde ir, né? Então, qualquer lugar serve. Essa é a colocação, qualquer lugar serve. Para onde é a saída? Para onde é a saída? Para onde é a solução? Mas para onde você quer ir? Não sei, eu só quero sair. Então, qualquer saída, não tem problema. Você não tem um lugar, um destino, um objetivo. Então, qualquer lugar serve. É diferente de quando nós sabemos para onde nós queremos ir. É diferente quando nós sabemos o que nós queremos para a nossa vida. E o problema é que, muitas vezes, as pessoas fazem assim com Deus, né? Ela simplesmente quer que algo aconteça, mas ela não é clara, ela não é específica. Nós falávamos outro dia, aliás, até ontem nós tínhamos uma observação interessante para fazer, que olha que coisa interessante. Oração, diga comigo, orações são específicas. Se você não aprendeu a fazer a oração específica, eu quero dizer a você que você está colhendo o que você fala, o que sai da sua boca, o tipo de oração que você faz. Recentemente teve um testemunho de um senhor, e esse testemunho, o senhor teve o carro dele roubado 2 vezes, o mesmo carro. E restituído as 2 vezes. Aí a gente olha e diz assim, nossa, que maravilha, né? Ele foi roubado 2 vezes e foi restituído as 2 vezes. Depende do ponto de vista. Porque a única coisa que ele fala quando ele passa num corredor de carro, ele diz assim, eu quero saúde, proteção e livramento. Tá bom. Roubou, restituído. Roubou, restituído. É como a pessoa que, quando você pergunta a ela, o que você quer para que eu concorde com você? A pessoa fala assim, não, só quero saúde, se Deus me der saúde, está bom demais, o resto eu corro atrás. Só que está nervoso, está bravo, porque não tem alcançado o que gostaria. O resultado não é o que queria. Mas você pediu saúde, você disse que saúde está bom, o resto você corre atrás. Então, nós precisamos ser mais claros do que isso. Mais objetivos, mais específicos. Porque, simplesmente, você fala assim, se Deus me der saúde, está bom demais. Ok, Deus tem te dado saúde. Mas é só isso que você
crê que você pode ter de Deus, obter de Deus? Sim ou não? É só isso, sim ou não? Então, nós precisamos aprender que orações e o que sai da nossa boca é segundo o que está dentro de nós, a nossa fé. E também não é o que nós fazemos ou falamos de vez em quando que realmente traz o resultado à nossa vida. Então, nós estávamos falando aqui, nós ouvimos a mensagem e fizemos um balanço. Realmente, a palavra profética, o que aconteceu, quantas coisas maravilhosas aconteceram. O quanto Deus abençoou, o quanto Deus nos honrou. Quanto progresso, quanto avanço. Porque se vem uma palavra, eu faço um projeto, eu me proponho a usar a minha fé, então tem que funcionar. E por que não funciona? O que acontece muitas vezes? Muitas vezes é feito de forma superficial, outras vezes não é feita de forma realmente séria, comprometida, porque nada nessa vida que você não tiver um alto nível de comprometimento tem resultado. A gente pode se acostumar a ser medíocre. O que é algo medíocre? Mediano, médio, medíocre, em tudo. Vida medíocre, casamento medíocre, vida financeira medíocre, tudo medíocre, profissional medíocre. Eu sou mais ou menos em tudo que eu faço, sou medíocre. Só que eu quero resultados extraordinários. E aí, deixa eu rapidamente meditar com você aqui. Em Listra, havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele, viu que o homem, diga comigo, viu que o homem tinha fé para ser curado. Disse em alta voz, levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica, os deuses desceram até nós em forma humana, ou seja, acharam que Paulo era um Deus. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhes sacrifícios. Eles já estavam sendo venerados, adorados. Eles queriam oferecer sacrifícios a eles como se fossem deuses. Vamos lá. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastassem dessas coisas vãs e se voltassem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Você vê que não se deixaram levar, porque seria maravilhoso, né? Poxa vida, estão nos tratando como deuses, estão trazendo sacrifícios, oferecendo, né, sacrifícios a nós, então vamos alimentar isso, vamos aproveitar. Não, havia uma seriedade. Não, nós somos com vocês, não façam isso. No passado ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade, dando-lhe chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhe sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldades para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios.
Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Diga comigo, e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. Mais uma vez, repita comigo, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Você vê como é que são pessoas, né? Pessoas que daqui minutos, né, segundos, te adorando, te exaltando como um Deus, e agora já te apedrejando. Isso são pessoas. Isso são gente. Infelizmente é isso que acontece. Mas não é o ponto que nós vamos nos focar. Mas quando os discípulos ajuntaram em volta de Paulo, diga comigo, ele se levantou. O que está escrito ali? No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. Olha que coisa incrível. Preste atenção no que eu vou mostrar para você. Qual é a receita do fracasso da maior parte das pessoas? Desistir. Nas primeiras dificuldades, desistem. Perdem o ânimo. Se desfocam. A grande maioria das pessoas, quando enfrenta uma situação inesperada, uma situação que traz dor, que traz humilhação, que traz sofrimento, ele abre mão do propósito, ele abre mão do sonho, ele abre mão dos projetos, ele abre mão de tudo e para. Eu não vou mais fazer isso, não vou mais lutar por isso. Paulo foi apedrejado. Paulo foi apedrejado ao ponto de ser arrastado para fora como morto. Só pararam de apedrejar porque ele estava morto. Acharam que ele estava morto. Arrastaram ele para fora da cidade e jogaram ele lá fora da cidade. Os discípulos foram até ele, ajuntaram em volta de Paulo. Diga comigo, ele se levantou e fez o quê? Voltou à cidade. Com dor, do jeito que estava, voltou. Eu estava lendo um artigo, história verídica, que conta, talvez até alguém já tenha lido sobre isso, que conta que nos Estados Unidos, naquela época da febre do ouro, uma pessoa, ele viu um campo e ele acreditava que naquele campo, porque ele fez algumas pesquisas ali naquele campo, ele acreditava que havia uma grande quantidade de ouro naquele terreno. E ele foi e pediu dinheiro emprestado para a família, vendeu a ideia para a família, o pessoal entrou, apoiou, todo mundo, né, se uniu, deram dinheiro na mão dele, ele comprou uma máquina e foi lá e começou a escavar. Ele escavou, ele encontrou uma parte que tinha uma quantidade significativa de ouro, ele arrancou o ouro de lá, ele conseguiu pagar as máquinas, conseguiu pagar algumas coisas, e depois começou a trabalhar. E aí começou a escafunchar o terreno, e perfurar, e não encontrava mais. Não encontrava mais ouro. A máquina escavando, não encontrava mais. Não conseguiu pegar mais nada.
E aí ele desistiu. Ele resolveu desistir. E ele foi, é verídico, viu? E ele foi e resolveu vender a máquina que ele utilizava para escavar para o dono do ferro velho. E o dono do ferro velho, que não era um cara burro, era um cara inteligente, ele vendeu a máquina, comprou o terreno a preço de banana, mandou fazer um estudo, fez um estudo, contratou um engenheiro, fez um estudo ali em cima do terreno e foi no lugar certo. E realmente o terreno, ele era muito, muito rico em ouro. E quando eles escavaram novamente, aonde ele estava escavando, eles encontraram o ponto central, realmente, a 1 metro de onde ele tinha parado. 1 metro. Diga comigo, 1 metro. Ele encontrou, o outro encontrou a 1 metro de onde ele havia parado. Era questão talvez ali de mais alguns minutos, algumas horas de trabalho só. E ele teria chegado realmente no que mudaria a história dele, no que mudaria para sempre a sua condição financeira. Mas não encontrou por quê? Porque desistiu. E desistiu por quê? Não importa. Desistiu cedo demais. Deveria ter perseverado mais. E o exemplo que a gente pega aqui de Paulo, é que Paulo só foi o apóstolo extraordinário que foi, porque era realmente um homem perseverante, um homem determinado, apedrejado, quase morto, se levantou e voltou de volta para a cidade. Não era para temer? Não era para dizer assim, não, eu vou, se eu colocar os pés lá dentro novamente, vão me apedrejar novamente. Não, ele entrou novamente. Ele entrou novamente. Então, essa é aquela palavra que continuamente Deus fala conosco. Diga comigo, faça de novo. Faça de novo. Não, novamente, não deu certo, faça de novo. Não deu certo, faça de novo. Persevera. Porque tudo na vida é perseverança. Se nós desistirmos nas primeiras dificuldades, nós nunca vamos chegar lá. Nós nunca vamos alcançar a nossa mina. Às vezes tem gente desistindo a 1 metro. Pertinho, está ali, a 1 metro. Amém, pessoal? Lembra que a gente dizia o seguinte, nós ensinávamos que orar, profetizar, declarar, é como você pegar uma marreta e começar a bater a pedra. Você pode dar 100 marretadas, 99 marretadas ali e parar. E a 100ª é que abrir, por quê? Porque estava abrindo por dentro, e por fora parece que não estava acontecendo nada, mas por dentro estava rachando. Faltava uma só. Deu 99, na 100ª ela... No exemplo que eu te dei estava 1 metro. 1 metro. É uma história famosa, a 1 metro. Estava a 1 metro de onde ele parou. Mais algumas horas, mais alguns... Certamente algumas horas, ainda que fosse dias, não sei. Mas estava ali, a 1 metro. Pode passar. Atos 14, 21. Eles pregavam as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos, encorajando-os a permanecer. Diga comigo, fortalecendo. Você vê que é o que Deus faz conosco a todo tempo. Nós somos discípulos. Fortalecendo os discípulos, encorajando-os. Diga comigo, a permanecer na fé. Dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles o encomendaram ao Senhor
em que haviam confiado. Passando pela Pisídia, chegaram a Panfilha. E tendo pregado a palavra em Perge, desceram para a Atalia. De Atalia, navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a missão que agora havia completado. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abrir a porta da fé aos gentios. E ficaram ali muito tempo com os discípulos. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Outra tradução, espírito de adivinhação. Tem, bispo? Tem. Bastante. Dentro de igreja também. Sabia? Tem bastante. Dentro de igreja também. Espírito de adivinhação. Muitos. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores, diga comigo, com adivinhações. É possível uma pessoa adivinhar? Claro que é, o diabo sabe. O diabo sabe. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando, esses homens são servos do Deus Altíssimo. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando, diga comigo, esses homens são servos do Deus Altíssimo. E lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Ela fazia uma declaração verdadeira pelo espírito da mentira. Você entendeu? Sim ou não? Ela fazia uma declaração verdadeira pelo espírito da mentira. Eu falei para vocês que eu já atendi isso várias vezes. Agora, recentemente, eu atendi uma. Que a pessoa, ela tem revelações, ela vê, ela tem visões, eles se chamam de sensitivo. Então, eles conseguem ver o que vai acontecer. E eu atendi uma recentemente que ela disse isso para mim. E ela disse, eu tenho algo, eu vejo o que vai acontecer com antecedência, eu sei o que vai acontecer. E também eu consigo, conversando com a pessoa, eu consigo ver se ela fala a verdade ou não fala a verdade. Eu disse isso aqui a ela. Eu falei, tudo bem, você pode ter revelações verdadeiras pelo espírito da mentira. Deixa eu fazer uma oração por você. E eu fiz uma oração por ela. Quando eu fiz a oração por ela, ela só escutou a primeira palavra que eu falei, o resto ela já não escutou mais. O espírito que estava ali não era o espírito de Deus. Era o espírito do engano. Era o espírito da mentira. Amém? E aqui no caso, tinha gente se favorecendo com isso, né? Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito, em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. E no mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram, esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Olha que humilhação. Olha que humilhação. Aí tem gente que vai se prender nesse ponto aqui, ó, vai dizer assim, ó. Mas por que Deus permitiu isso? Certamente tem um ensinamento importante aqui. O ensinamento de quem não desiste. O ensinamento de quem é apedrejado levanta.
e volta a fazer a mesma coisa. O ensinamento de quem não perde a fé, mesmo sendo açoitado. O ensinamento de se ter uma mente maior, porque só alguém que tem uma mente mais elevada e tem um propósito maior de vida, não desiste, não perde a fé, que é o nosso desafio, que é o que nós somos trabalhados. Porque acontecem coisas que a gente, perseguições, lutas, desafios, injustiças, por amor à fé, pela nossa fé. E quantas situações, e Paulo, porque se eu perguntar a você de alguns nomes da Bíblia, se você já ouviu falar, talvez você ouviu de forma superficial, não sabe muita coisa a respeito. Mas quando a gente fala de apóstolo Paulo, todo mundo sabe quem é. É verdade ou não é? Quando fala de apóstolo Paulo, todo mundo sabe quem é apóstolo Paulo. O homem extraordinário que foi. E justamente porque pela sua capacidade, pela sua perseverança, a sua capacidade de se levantar, a sua capacidade de perseverar, a sua capacidade de não perder o foco, não sair do propósito, não sair do objetivo. Qual é o problema das pessoas hoje? Foi apedrejado uma vez, já não levanta mais. Qual é o problema das pessoas hoje? Toma um golpe que fica atordoado, não tem coragem para voltar para fazer a mesma coisa, perseverando porque acredita que aquilo é de Deus. Qual é o problema das pessoas? O que ele falou e o que ele fez estava correto, porque a Bíblia ensina, ele sofreu as consequências, mas não perdeu a fé. Foi injustiçado, mas não perdeu a fé. Sofreu naufrágio, mas não perdeu a fé. Foi açoitado, aqui ó, mas não perdeu a fé. Hoje, necessariamente, nós não somos, nós vivemos num país que nós temos liberdade de expressão, liberdade de fé. Nós não sofremos mesmo, mas tem gente desistindo facilmente dos seus sonhos, dos seus projetos, do seu propósito. Tem pessoas que a mente está ainda num padrão muito aquém. Eu espero que você esteja entendendo o que eu estou dizendo. Se você se levanta, você sabe que você está fazendo algo que é certo, que Deus te mandou fazer, mas você é apedrejado, junta todo mundo contra você e te apedreja, você fica atordoado, você é arrastado para fora. Quando se levanta e volta? Porque eu sei que Deus é comigo, porque eu sei que Deus tem um propósito comigo, porque eu sei que Deus vai me honrar. Quem está entendendo, por favor? O que nós estamos aprendendo? Paulo estava pregando o Evangelho. Deixa eu dizer uma coisa importante a você. Aonde nós estamos? Aonde nós estamos? Na igreja. A igreja é um lugar de Deus? É um lugar abençoado? É um lugar que Deus quer que dê certo? Ele quer que dê certo? Quer que funcione? Quer que dê certo? Sim ou não? Mas a igreja enfrenta lutas. A igreja vive por fé. A igreja precisa perseverar. A igreja precisa orar. A igreja precisa evangelizar. A igreja é criticada, é caluniada. Pastor é chamado de ladrão. Pastor cura a pessoa, cura as feridas da pessoa. Ele não quer nem saber, porque eu escuto isso direto. Se eu fosse olhar para isso, ou se nós pastores fossem olhar para isso, a gente tinha aversão ao ser humano. Tinha aversão ao ser humano. Agora mesmo ainda eu estava falando numa situação
de alguém que chegou à igreja no fundo do poço, derrotado, mas pensa na desgraça que chegou. Pensa na desgraça. Eu socorri, eu levantei, eu curei as feridas, eu encaminhei, a vida mudou. Marido nunca pisou dentro de uma igreja, pisou dentro dessa, se apaixonou pela igreja. Começou a se envolver com a obra. Aí diz que alguém que eu não sei o que tem a ver com a vida dele, diz que alguém supostamente caiu em pecado. Ele disse que não ia vir mais na igreja. Isso foge ao meu entendimento. Isso foge ao meu entendimento. O que o pecado do outro tem a ver com a vida dele? Diga para mim. Se o outro não sabe o que é para a vida, se o outro quer ir para o inferno, quer desgraçar a vida dele, o problema é dele. Eu não vou desgraçar a minha. Se ele não sabe o que ele quer para a vida dele, se ele não sabe aonde ele quer ir, para onde ele quer ir, o problema é dele. Agora eu não, eu sei para onde eu quero ir, eu sei como eu quero envelhecer, eu sei como eu quero terminar os meus dias, e quando eu terminar os meus dias, eu sei para onde eu quero ir. Mas quem não sabe, é assim. Foi apedrejado, foi açoitado. No caso que eu estou dizendo, nem isso aconteceu. Alguém supostamente, porque você está achando que aqui só tem santo? Sim ou não? Procura perfeição. Se você tiver que procurar perfeição, trabalhe para procurar em você. E trabalhe para ser esse perfeito. Porque não tem ninguém perfeito. Agora é o seguinte, também não é justificativa para ninguém errar. Só que tem uma coisa. Tem gente que erra e é quebrantado. Tem gente que erra e põe a boca no pó instantaneamente. Tem gente que comete erros, assim como Davi cometeu o erro, mas botava a boca no pó, dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, retire de mim tudo que o Senhor quiser, mas não retire de mim o teu espírito. Senhor, eu não posso viver sem o Senhor. E continuou sendo extremamente abençoado e amado por Deus. E nós precisamos ter cuidado, porque às vezes tem pessoas que erram, falham, e ela é um coração quebrantado, e Deus perdoa, Deus levanta essa pessoa, e ainda pode ser um grande instrumento nas mãos do Senhor, enquanto o outro que foi olhar para a vida dele, e que fica se lamentando, buscando perfeição, quando deveria buscar em si, né? Trabalhar a sua vida, a sua mente, fica olhando para os outros. Amém, pessoal? E aí, é mais ou menos aquela história, né? E eu ainda pensei assim, a hora que eu escutei isso, eu falei assim, meu Deus do céu. Lutou tanto, o marido nunca teve numa igreja, jogou no mundo de novo. Lutou tanto, nunca conseguiu salvar o marido, agora jogou ele no mundo de novo. Que lindo. Mas tudo tem um preço. Aí a minha pergunta, quantas pessoas estão a 1 metro da mina? 1 metro do jazigo, está 1 metro e desiste, joga fora. Quando tem outros que vai pegar e vai aproveitar. Amém, pessoal? O exemplo de perseverança, mentalidade elevada, a mentalidade, pessoa que ainda a mentalidade está aqui, ela faz tempestade em copo d'água, sempre a mentalidade está olhando para coisas que não edificam, quando deveria estar colocando força. E espera aí, o que eu quero para a minha vida? Outro dia eu fiz isso aqui para vocês, né? O caminho, diga comigo, é reto. Se você não está focado no caminho reto, não está ajustando, você pode fazer isso aqui naturalmente, devagarzinho, ó. Eu estou no caminho? Sim ou não? Ó, se eu sair do caminho, ó, você nem percebeu. Nem percebeu. E vou embora.
quando chegar lá na frente, eu me dou conta que eu estou muito longe do caminho certo, do caminho que vai me levar a uma vida gloriosa. Estou muito distante. Por isso que continuamente nós ajustamos o foco. Continuamente, espera aí. O que eu quero para a minha vida? Para onde eu quero ir? O que eu quero para a minha vida? O que eu quero para o meu futuro? O que eu quero financeiramente, para o meu casamento, para a minha família? Como eu quero terminar os meus dias? Como eu quero terminar? Não vai acontecer de graça. E desculpa eu falar para você, não vai acontecer porque você vem na igreja. Vai acontecer se você colocar em prática o que você ouve dentro da igreja. Se você conseguir entender e colocar em prática o que você ouve dentro da igreja, sim vai acontecer. Vai se cumprir. Porque tem muitos ouvintes dentro da igreja. Tem muita gente que está esperando que um vento sopre e traga a bênção até ele. E as pessoas não entendem que Deus está trabalhando, somos nós, internamente, mudando a nossa mente, mudando a nossa visão, nos ensinando a ser perseverantes, que nós vamos ser açoitados, nós vamos ser apedrejados, nós vamos ser traídos. Nós vamos ser traídos. E aí, o que eu faço? Levanta e segue. Mas aí eu vou ficar revoltado, eu não quero mais ver gente. Não. Você não perdeu nada, quem perdeu foi ela. Você tem propósito de vida. Você tem propósito de vida. Na caminhada com Paulo, teve gente que parou, ele não parou. Por quê? Porque ele tinha propósito. Na sua caminhada com você, tem gente que vai parar. Como na minha, a maioria parou. Os pastores que tem aqui são todos mais novos. Da minha época, só eu. Todo mundo parou. E como estão, bispo? Tem alguém bem? Nenhum. Notícia que eu tenho, não tem nenhum. Por quê? Por quê? É só uma palavra só que eu quero. Hã? Não, é essa mesmo. Parou. Ah, mas ele tem motivo? Não, todo mundo tem. O diabo sempre vai dar um motivo para alguém desistir. Ele sempre vai dar um motivo para alguém desistir. Sempre ele vai criar uma oportunidade para alguém desistir. E se a pessoa desistir, ele está sendo roubado. Então, todos os dias nós recebemos mensagens e orientações. O que eu comi, as mensagens que nós recebemos esse ano, que o Espírito Santo trouxe a nós, são mensagens muito superiores à do ano 2017. Certamente o que virá para 2019 já será muito superior a 2018. E se eu achasse que eu poderia terminar esse ano com aquilo que eu recebi só de 2017, eu estava frito. Porque se você perguntar para mim, para os pastores que aí estão, né? Vem cá, Juliano. Hoje o Juliano falava assim para mim ainda. Hoje o Juliano falava assim. O bom que agora eu estou... Né? Dá um microfone aí para o Juliano, senão ele vai ter que colar o rostinho no meu aqui, vai ficar ruim. Hã? Pensou? Que carinho. Então, o Juliano falava assim para mim, ele falava assim, bispo, particularmente para mim, eu termino o ano com uma outra mentalidade. Porque as mensagens que o Espírito Santo foi trazendo a nós esse ano, abriu muito a minha cabeça, mudou muita coisa dentro de mim. Isso nós que estamos acostumados a pregar, contato com a palavra, contato diário com a palavra. Só que não é isso, eu dizer assim, não, eu já conheço.
Não, eu já aprendi. Não, eu tenho um hábito de orar. Não. Aí é que está. Se ele não evolui, eu estou evoluindo. Se ele não evolui, os demais estão evoluindo. E se ele não evolui, ele vai ficar para trás, ele não vai dar conta de acompanhar. E é o que eu quero transferir a você. Tem gente evoluindo, tem gente absorvendo, não tem gente ouvindo, tem gente colocando em prática. Tem gente colocando em prática. Porque se eu só ouço e não coloco em prática, eu estou contando com a sorte. Falou isso para mim ou não falou? Sim, senhor bispo, é exatamente isso. E ainda semana passada, como o senhor dizia, nós ouvindo novamente a palavra... Nós fazemos isso, gente, aqui não tem brincadeira não. Nós fazemos isso. Espera aí, vamos escutar, sabe por quê? Nós trouxemos a mensagem no começo do ano. Agora vamos fazer um balanço e ver o que aconteceu conosco. Vamos ver o quanto avançamos, o quanto a palavra se cumpriu em nossas vidas. Pode falar. Sim, bispo, e a gente analisava a palavra do dia 31 de dezembro de 2017. E ali a gente fizemos uma reflexão, que tudo aquilo que a bispa falava ali, toda aquela palavra do dia 31, foi realmente o que nós vivemos. As palavras que foram vindo na sequência durante todo o ano, foram palavras extraordinárias que abriu a nossa mente, renovou a nossa mente, particularmente, como eu dizia para o bispo, fez eu olhar para situações com uma outra visão, uma outra perspectiva. Porque nós enfrentamos guerra, gente. O diabo investe o tempo todo contra nós. É guerra atrás de guerra, guerra em cima de guerra. Quando você entra dentro da igreja e você entra cheio de problema, você entra dominado por uma força maligna, quando nós entramos na guerra, nós estamos comprando a tua briga. Então nós também somos retalhados. Aquilo que está sobre a tua vida se volta contra nós também, sem contar as nossas guerras particulares. Pode falar, Juliano. E como sempre nós estávamos pregando desde o início do ano, essa palavra entrou realmente no meu espírito. Eu digo sempre isso à igreja, que nós temos que trabalhar para ser sempre os melhores, ser o melhor pai, ser a melhor mãe, o melhor filho, e eu oro para isso, para que eu seja o melhor líder, o melhor pastor, que eu seja a melhor pessoa, o melhor esposo, o melhor servo, e essas palavras que veio realmente para renovar, bispo, foi algo assim que nós já vivemos muitas palavras extraordinárias. Eu disse, ainda falava para o bispo, foi como uma faculdade, um extensivo ali, que eu já vejo já no ano de 2019, com toda essa bagagem que a gente já adquiriu já em 2018, crescimentos, coisas grandes que virão por aí. Amém. Amém, pessoal.